Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. E seja muito bem-vindo, porque nós aqui estamos começando uma reflexão. Hoje eu quero presentear você com uma reflexão para conhecermos a terceira encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, lançada no início de outubro deste ano de 2020. Sabemos que já é a terceira encíclica do Papa Francisco. A primeira, 2013, quando o Papa deu continuidade à reflexão do Papa Bento XVI, quando o Papa Bento XVI já havia lançado uma encíclica falando sobre a esperança e falando sobre a caridade, e faltava justamente a fé. Por isso, em 2013, Lumen Fidei, veio a encíclica do Papa Francisco. Depois, em 2015, Laudato Si, uma reflexão sobre a criação, o chão onde a gente pisa. E esse ano de 2020, Fratelli Tutti, é a terceira encíclica do Papa Francisco. Sabemos que o Papa Francisco, ele quando se dirige a todos os fiéis do mundo inteiro, pode ser a motu próprio, uma bula, uma encíclica, uma exortação apostólica ou uma constituição. E o que é uma encíclica? Daí vem a palavra enciclopédia. Encíclica significa uma carta circular. Encíclica, uma carta circular. E o Papa, agora nesse ano de 2020, no início de outubro, nos deu, véspera do dia de São Francisco, o mesmo nome que ele adotou, nos deu esta encíclica Fratelli Tutti. Aliás, quando o Papa foi eleito, as primeiras palavras, isso foi um acento fortíssimo em todo o seu pontificado, as primeiras palavras que, ao dirigir-se para o mundo inteiro, o Papa chamou a todos de irmãos. Justamente recordando aí o seu próprio nome, Francisco, que chamava o sol, a lua, as estrelas, os animais, a morte, inclusive de irmãos. Então o Papa nos presenteia com esta encíclica Fratelli Tutti. E a gente vai entender um pouquinho do que se trata, como está constituída essa grande carta circular que o Papa Francisco presenteia a toda a humanidade. A gente sabe que essa carta circular, essa encíclica, a Fratelli Tutti, está dividida em 8 capítulos. O primeiro capítulo, minha gente, vai falar sobre primeiro uma grande introdução e depois o capítulo primeiro, as sombras do mundo fechado. Segundo capítulo, um estranho no caminho. O terceiro, pensar e gerar um mundo aberto. O quarto capítulo, um coração aberto ao mundo inteiro. O quinto capítulo, a política melhor. O sexto, diálogo e amizade social. O sétimo, percursos de um novo encontro. E o oitavo, as religiões ao serviço da fraternidade no mundo. Então, esta é como está dividida a encíclica Fratelli Tutti. Ela se baseia, minha gente, em questões de fraternidade e amizade social que procuraram o Papa nos últimos anos. Ela se propõe, essa encíclica, é uma encíclica dedicada à fraternidade e à amizade social, deter-se sobre a dimensão universal da doutrina sobre o amor fraterno, refletir para agir com um novo sonho de fraternidade e de amizade social, sonhar com uma única humanidade como caminhantes da mesma carne humana. Ela está organizada, como eu disse, em 8 capítulos, de onde vem o título Fratelli Tutti. Justamente é uma expressão de São Francisco de Assis, uma expressão do próprio Francisco de Assis, onde chama toda a criação de irmãos. Todos somos irmãos. O santo São Francisco de Assis usava para propor uma forma de vida com sabor ao Evangelho. São Francisco convidava todos os homens e mulheres a um amor mais para além da geografia e do espaço. E é claro que é nisso que está constituída essa grande encíclica. No capítulo 1, agora a gente vai desmembrar capítulo por capítulo. O capítulo 1 fala as sombras de um mundo fechado.
O Papa Francisco, minha gente, ele observa tendências que desfavorecem a fraternidade universal. Ele vai dizer, a sociedade globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. E é uma grande verdade. Hoje, mantemos contato com o mundo inteiro. Torna o que está lá no Japão, lá na China, lá na África, lá nos Estados Unidos, muito próximo. O que acontece lá, a gente sabe quase que imediatamente. Mas assim, isso não significa que essa realidade nos faz irmãos. Em que aspectos se observam as sombras de um mundo fechado? O Papa vai dizer, a desesperança e a desconfiança semeadas na sociedade, as polarizações que não ajudam o diálogo e a convivência, as pessoas que parecem sacrificáveis e são descartadas, vai dizer o Papa, as desigualdades de direitos e as novas formas de escravidão, escravatura, a deteriorização da ética e o enfraquecimento dos valores espirituais. Hoje assistimos, vai dizer o Papa, à manipulação de grandes palavras e grandes conceitos são manipulados, como liberdade, justiça, democracia e unidade. Perante isso, Fratelli Tutti, a encíclica, assinala que o caminho é a proximidade e a cultura do encontro. Deus continua a espalhar sementes de bem na humanidade. O bem, o amor e a justiça e a solidariedade hão de ser conquistados cada dia. A esperança olha para além das comodidades pessoais que nos encerram para se abrir aos grandes ideais. Esse é o primeiro capítulo, As Sombras de um Mundo Fechado. O segundo capítulo da encíclica Fratelli Tutti trata-se de um estranho no caminho. Quais são? Ele compara aquela parábola do bom samaritano que todos nós conhecemos. E ele pergunta, quais são os outros personagens na parábola do bom samaritano? Os salteadores, os que passam ao largo, o abandonado e o ferido. Vai dizer o Papa, face a essa situação, Fratelli Tutti nos interpela. Jesus não nos convida a interrogar-nos quem é o vizinho a nós, mas a tornarmos-nos nós vizinhos próximos, né? Isso é muito interessante. Jesus não nos convida a interrogar-nos quem é o vizinho, mas a transformar-nos, a nos aproximarmos e fazer dos outros o vizinho mais próximo. Fratelli Tutti chama a ser parte ativa na reabilitação das sociedades feridas. Hoje, a história do bom samaritano, vai dizer o Papa, se repete. O determinismo, o fatalismo pretende justificar a indiferença. A sociedade tende a desinteressar-se pelo outro. O mundo permite a exclusão. Assistimos a uma incúria social e política. Ao amor, não lhe interessa se o irmão ferido vem daqui ou acolá. Ele deve ser aceito e acolhido, deve romper as cadeias e formar pontes que se aproximam. Passarás ao largo ou pararás para cuidar dos feridos no caminho, vai perguntar o Papa. Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, a única via de saída é ser como o bom samaritano, que se compromete, que vai lá, que cuida, que enxuga as feridas. O terceiro capítulo da Fratelli Tutti, pensar e gerar um mundo aberto. Jesus dizia, vós sois todos irmãos, Mateus 23, 8. A chamada à fraternidade universal implica a abertura. O ser humano encontra a sua plenitude no dom de si mesmo nos outros. O amor reclama uma maior capacidade de acolher os outros, integrando as periferias. O amor que se estende para além das fronteiras tem na sua base a amizade social. Promover o bem comum significa promover os valores que levam ao desenvolvimento humano e integral. Como se pode alcançar? Primeiro, pensando e agindo em termos de comunidade, lutando contra as causas estruturais da pobreza e da desigualdade, exigindo num Estado presente e ativo que invista em prol dos mais fracos, garantir que ninguém fique excluído, procurando uma paz duradoura a partir de uma ética global de solidariedade e serviço. Toda pessoa é valiosa e tem direito a viver com dignidade, vai dizer o Papa Francisco nesse terceiro capítulo. O quarto capítulo da encíclica fala de um coração aberto ao mundo inteiro. Que medidas trabalham em prol da fraternidade universal? Primeiro, acolher, proteger, promover e integrar as pessoas migrantes e todos os marginalizados.
Segundo, desenvolver a consciência de que não nos salvamos todos e não se salva ninguém. Desenvolver a consciência de que ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém, ou todos ou ninguém. Terceiro, buscar um ordenamento jurídico, político e econômico mundial que tenda para o desenvolvimento solidário de todos os povos. E pergunta o Papa, o que é gratuidade? Primeiro, fazer coisas pelo simples fato de serem boas. Agir sem esperar êxitos ou algo em troca. Incluir todos os estrangeiros, não só aqueles que trazem benefícios tangíveis. A verdadeira qualidade dos diferentes países do mundo mede-se pela capacidade de pensar não só como país, mas também como família humana, vai dizer o Papa Francisco. Deus sempre dá de graça. Toda criatura saudável é por natureza aberta e acolhedora. Abrir a mente e o coração ajuda-nos a perceber o diferente. Na comunhão universal, cada grupo humano encontra a sua beleza. O homem é o ser fronteiriço, que não tem qualquer fronteira. É possível a capacidade de se abrir ao vizinho numa família de nações? Vai perguntar o Papa. Isso no capítulo 3º. Agora, no capítulo 4º. No capítulo 5º, a política melhor. Qual é a melhor política? Vai perguntar o Papa nessa encíclica. A caridade, que é, como já ensinou Jesus, a síntese de toda a lei. Mateus 22, de 36 a 40. A caridade, que é, como ensinou Jesus, a síntese de toda a lei. O amor acima de tudo. Em que consiste uma boa política? Em que consiste uma excelente, uma boa política? Primeiro, ela deve estar colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. Não procura só garantir votos. Fomenta uma via para o crescimento pessoal. Promove uma economia que favorece a diversidade produtiva e a criatividade empresarial. Pensa com uma visão ampla e incorpora o diálogo interdisciplinar. Fratelli Tutti convida a uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social, o amor. Permite-nos avançar para uma civilização do amor a que estamos todos sentindo e somos chamados. Reconhece todo ser humano como um irmão ou uma irmã, integrando a todos. A caridade precisa da luz da verdade, que é também a da razão e da fé. A caridade social, vai dizer o Papa, leva-nos a amar o bem comum e a buscar efetivamente o bem de todas as pessoas na dimensão social que as une. Na atividade política, cada pessoa é sagrada e merece o nosso afeto e a nossa dedicação. Se consegues ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da tua vida. Olha que lindo, né? Uma só pessoa ajudada já justifica o porquê estamos aqui. Isso vai nos dizer no capítulo 5º da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. O capítulo 6º, minha gente, fala do diálogo e amizade social. O que significa dialogar, vai perguntar o Papa. Ele fala assim, alguns conceitos. Aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de encontro, pontos de contato. Segundo a cultura do encontro, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo, vai dizer o Papa. Uma sociedade pluralista que convida ao diálogo respeita em qualquer situação a dignidade dos outros, integra os diferentes, garantindo uma paz real e sólida. Reconhece ao outro o direito de ser ele próprio, recuperando a amabilidade. Que atitudes ou fatos nos ajudam o diálogo? A agressão que podemos chegar a manifestar, por exemplo, nas redes sociais, essas atitudes ou fatos não ajudam. Monólogos que não param de escutar o outro, ou seja, que não param para escutar o outro, né? Essa é uma atitude negativa. Monólogo, só um fala, não dá oportunidade para o outro. Isso é negativo. A desqualificação rápida e humilhante, quando se humilha, quando se rebaixa, né? Não dá oportunidade para o outro, não valoriza, não reconhece o dom do outro. Isso tudo, minha gente, vai dizer o Papa que o autêntico diálogo social pressupõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro. É isso que vai abordar o capítulo 6º dessa encíclica maravilhosa. O 7º, percursos de um novo encontro. No caminho rumo à paz,
os processos de um novo encontro são muito necessários. Primeiro, na reconciliação verdadeira, no projeto comum que não anula o indivíduo, no reconhecer, garantir e reconstruir a dignidade de todas as pessoas, na opção pelos mais pobres, os últimos, os descartados, no revalorizar e entender o sentido do perdão. Jesus Cristo convida, ele convida a vivermos o amor. Aliás, ele nunca convidou a fomentar a violência ou a intolerância. O Evangelho pede para perdoar. Quantas vezes devo perdoar? Até 70 vezes, 7 vezes. Mateus 18, 22. O verdadeiro perdão e a verdadeira reconciliação alcançam-se dentro do conflito, superando através do diálogo. Abstém-se de inimizades e de ódio mútuo. Facilita uma discussão honesta, fundada no amor e na justiça. Não implicam esquecimento ou impunidade. Não cai no círculo vicioso da vingança. Peço a Deus, vai dizer o Papa Francisco, que prepare os nossos corações para o encontro com os irmãos, independentemente das diferenças de ideias, língua, cultura e religião. Isso no capítulo 7º. No último capítulo, capítulo 8º, as religiões ao serviço da fraternidade no mundo. Olha que convite maravilhoso. Só com esta consciência de filhos podemos viver em paz entre nós. As várias religiões oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade. Olha a unidade aqui, minha gente. Buscar a Deus ajuda a reconhecermos como companheiros de estrada, irmãos, vai dizer o Papa. A privação da liberdade de consciência e da liberdade religiosa deixa a humanidade empobrecida. Vai dizer o Papa que a igreja é uma casa com portas abertas porque é mãe, que lança pontes, que abate muros, que semeia reconciliação. Entre as religiões é possível um caminho de paz. O ponto de partida deve ser o olhar de Deus que olha com o coração. A violência não encontra fundamento nas convicções religiosas. O culto humilde e sincero a Deus leva ao respeito pela vida, pela dignidade e pela liberdade. Os líderes religiosos são chamados a ser verdadeiros dialogantes, a agir na construção da paz como mediadores autênticos. E termina o Papa Francisco numa oração cristã ecumênica. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Meu amado, minha amada, essa é a encíclica Fratelli Tutti, esse presente do Papa Francisco para nos ensinar a nos chamarmos de verdade de irmãos. Eu creio que este vídeo agora vai sintetizar toda esta mensagem do Papa Francisco.
Que grande presente recebemos do Papa Francisco, a terceira encíclica Fratelli Tutti. Todos somos irmãos. Espero que você tenha gostado, incentivado você a ler toda a encíclica, que vale a pena aí adquirir, baixar na internet, tem como baixar no próprio site do Vaticano. Eu vou deixar também um link na descrição para que você possa baixar aí na sua casa e estudar com a sua família, levar para a sua comunidade, enfim, vale a pena, viu? Que Deus abençoe você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, de São José, da Sagrada Família, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e toda a sua família.